Todos uma boa celebração. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu segues o Cordeiro que te deu a palma da pureza. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu amas o Cordeiro que te deu a glória do seu rosto. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu amas o Cordeiro que te deu a força do silêncio. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Inscreveram-se para esta Santa Missa 2 grupos, Centro Social São José e São Lázaro de Braga e também Centro Social da Paróquia de São Lázaro. Sejam bem-vindos e a todos também que nos assistem pelo meio da TV Canção Nova, sejam também bem-vindos. Reconheçamo-nos necessitados do perdão, da misericórdia de Deus, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes, fazei que sigamos confiadamente o caminho espiritual de Santa Teresa, para que, por sua intercessão, cheguemos à revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jó. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tomou a palavra e disse: desapareça o dia em que eu nasci e a noite em que se anunciou. Foi concebido um homem. Porque não morri no ventre de minha mãe, ou não expirei ao sair do seio materno? Porque houve 2 joelhos para me acolherem e 2 seios para me amamentarem. Estaria agora deitado e tranquilo, dormiria o sono da morte e teria descanso como os reis e os grandes da terra, que edificaram os seus túmulos sumptuosos, ou como os poderosos que possuem ouro e enchem de prata os seus mausoléus. Ou porque não fui eu como o aborto escondido, que já não existiria, como as crianças que não chegaram a ver a luz. Ali acaba a agitação dos maus, aí repousam os homens extenuados. Porque se dá luz ao infeliz e vida aos corações amargurados, que suspiram pela morte que tarda em chegar e a procuram mais avidamente que um tesouro. Ficariam contentes diante de um túmulo, exultariam à vista de um sepulcro. Porque se dá vida aos homens que não vê o seu caminho e que Deus cerca por todos os lados. Palavra do Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor.
dor. Dia e noite clamo na vossa presença. Chega até vós a minha oração. Inclinai o ouvido ao meu clamor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. A minha alma está saturada de sofrimento. A minha vida chegou às portas da morte. Sou contado entre os que descem à sepultura. Sou um homem já sem forças. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Estou abandonado entre os mortos, como os caídos que jazem no sepulcro, de quem já não vos lembrais e que foram sacudidos da vossa mão. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Lançastes-me na cova mais profunda, nas trevas do abismo. Pesa sobre mim a vossa ira, todas as vossas ondas caíram sobre mim. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os.
e seguiram para outra povoação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, hoje a Igreja celebra a memória de Santa Teresa, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, como nós a conhecemos, e queria me ater um pouquinho à sua vida, pois ela nos transmite um importante ensinamento. Embora tenha vivido pouco tempo, faleceu com 24 anos de idade, entrou muito cedo para o Carmelo e buscou viver uma vida regrada a Deus, e acima de tudo, ela dizia: se é para ser santo, eu quero ser plenamente santa, completamente, não pela metade. E por isso ela buscou viver em tudo a simplicidade e a humildade da sua vida. Por isso, na oração da coleta, a primeira oração que o padre fez, falava sobre a criança, né? A atitude da criança, da humildade e da simplicidade da vida. Foi uma expressão da vida de Santa Teresinha, que nos transmite este belíssimo ensinamento. E quando ela estava doente, ela fez uma experiência muito profunda de Nossa Senhora, e por isso também, né, ela quis entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. Como nossa mãe a fez, ela quis confiar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. E o maior desejo de Santa Teresinha era anunciar a boa nova do reino, anunciar o Evangelho a todos os lugares em que ela poderia ir. Mas, infelizmente, ela não pôde ir em muitos lugares. Mas deixou grandes escritos. Depois da sua morte, esses escritos foram divulgados e ela pôde cumprir a sua missão de evangelizar, de levar esta boa nova do reino de Deus a muitos lugares. Por isso, ela também é considerada patrona das missões. Nos ensina também que nós, abraçando a nossa fé e vivendo os ensinamentos de Jesus, somos também missionários pelo batismo. E devemos, então, levar esta boa notícia do reino, que nós não esqueçamos, e que cada vez mais peçamos ao Senhor que nos dê a graça de estarmos atentos à escuta da sua palavra e também tomarmos uma decisão, né, de anunciá-lo pela nossa voz e pela nossa vida. No Santo Evangelho nós vimos, por exemplo, Lucas nos dizer que Jesus toma uma firme decisão. Essa palavra é muito bonita. Jesus toma uma firme decisão de ir para Jerusalém. E ele sabe o que vai realizar em Jerusalém. Sabe que lá vai sofrer. Sabe que lá vai entregar a sua vida. Mas é a decisão de Jesus. Ninguém o leva. Ele decide, né? Pela vontade do Pai, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Que nós também tomemos sempre esta firme decisão de segui-lo, atrás dele, né? Para que também, abraçando a nossa cruz, nós possamos seguir. Não o caminho de sofrimento, mas o caminho da entrega da nossa vida, da disposição a entregar a nossa vida em favor daqueles que mais precisam. Porque o missionário passa a vida dando a vida pelos outros, né? Como fez Santa Teresinha. Assim também nós possamos também viver. Tomemos esta firme decisão. E, passando pelo território de Samaria, ele esperava hospedagem. Mas os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, tinham uma certa diferenças, eles tinham diferenças, mas quando eles não deram hospedagem para Jesus, porque Jesus fez que ia para Jerusalém, e como eles não tinham um bom relacionamento com os judeus, né, e que Jesus era judeu, então eles não deram hospedagem. Mas Jesus não fez nada além do que continuar o seu caminho e procurar um outro lugar para se hospedar. Que nós não hajamos como João e Tiago, que disse: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para devorar esta gente? Quer dizer, é como se fosse um ato de represária ou um ato de vingança. Que nós nunca tenhamos sentimentos assim. Jesus repreendeu severamente. E se nós olharmos pelo texto, vai dizer: vocês não sabem o que dizem, né? Sigamos em frente. Vamos a outros caminhos, alguém que nos abra a porta. Mas que nós também possamos
independentemente da aceitação das pessoas no anúncio da Boa Nova, que nós possamos sempre semear a santa palavra de Deus, com a nossa voz e com a nossa vida. Porque quem colhe os frutos da nossa semeadura é Deus. E que nós nunca tenhamos sentimentos ruins por ninguém. Se alguém nos fecha as portas, a gente pode ir na outra abrirá. Né? E que nós tenhamos essa certeza de que o Senhor está sempre conosco, nunca nos abandona. E quando nós nos dispomos a segui-lo, e como nós nos dispomos a anunciá-lo, como eu dizia, com a nossa vida e com a nossa voz, o Senhor nos dá sempre a graça necessária para podermos colocar em prática a nossa missão. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Santa Teresinha, a patrona das missões, que nós sejamos sempre bons missionários, que sejamos profetas de Cristo hoje, né, e anunciemos com todo o amor, com toda a alegria, com toda a coragem que necessitamos. Ouvimos, por exemplo, na primeira leitura do profeta Jó, conhecemos a sua história, e Jó, mesmo Deus tendo permitido a Satanás que tocasse nos bens de Jó, né, em tudo que ele tinha, disse Deus: você pode tocar em Jó, menos na sua própria vida. Né? E Jó perdeu tudo. Mas em nenhum momento ele ousou levantar a voz para Deus num tom de não aceitação. Jó dizia: Deus tudo me deu, Deus tudo me tirou. Louvado seja o nome de Deus. E Jó não perdeu a sua fé, mesmo diante do sofrimento por qual ele passou. Então, que nós também peçamos ao Senhor que nos dê a coragem e a força da fé para superar os momentos difíceis pelo qual também todos nós passamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ao dirigir-se a Jerusalém com os apóstolos, Jesus repreendeu-os pelas suas palavras contra os samaritanos. Peçamos ao Pai que nos cure do mal da violência, dizendo: Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Pelos fiéis que não levam a paz aonde ela falta, pelos que não são bons mensageiros do Espírito de Deus, para que Jesus se volte para eles e os converta, oremos. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Pelos servidores das coisas públicas que são violentos e pelos que não respeitam quem não pensa como eles, para que sejam denunciados pela sociedade, oremos. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Pelos que reagem ao sofrimento com pessimismo e chegam até a lamentar ter vindo ao mundo, para que creiam que Deus está atento às suas dores, oremos. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Por todos aqueles que choram noite e dia e se sentem abandonados até pelos seus, para que o Deus da vida venha em seu auxílio, oremos. Pai Celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Por todos nós que participamos na Eucaristia, para que, celebrando o memorial da Páscoa de Cristo, demos testemunho no Espírito Santo
da sua paz, oremos. Pai celeste, ensina-nos a ser como Jesus. Deus de misericórdia infinita, dai a todos os mensageiros do vosso Filho os mesmos sentimentos de bondade que ele tinha. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizastes em Santa Teresa, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitastes os seus méritos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram ao Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the high of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and all the saints, Saint Therese of Lisieux, who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida, para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida, para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida, para apresentar como sua
Louvai-o sol e lua, louvai-o todos os astros luminosos, louvai os céus dos céus e águas que estais acima dos céus. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Louvem todos o nome do Senhor, porque às suas ordens todos foram criados. Ele os fixou para sempre, deu-lhes uma lei que jamais passará. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Da terra louvai o Senhor, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e neblina, vento de tempestade que realiza a sua palavra. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada.
por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Oremos. Os sacramentos que recebemos, Senhor, acendam em nós a força daquele amor com que Santa Teresa se consagrou a vós e implorou a vossa misericórdia para todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos que tenhais em mãos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresinha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Que todos tenham um bom dia, um santo dia, glorificai ao Senhor com vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor bondoso Deus vos acompanhe. Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que saibam amar.